Olá, tudo bom, pessoal? Vamos para o dia de sábado no Trader Esportivo. Hoje teremos muitos jogos importantes. Vamos começar pela Bundesliga. Na Bundesliga temos aqui o confronto de Bayern e Bochum. O Bayern é um time muito forte jogando em casa. O Bochum está vindo da segunda divisão com vários desfalques. O Bayern tem só o Tolisso de desfalque, que não é um jogador que mude nada no time, jogador até que é reserva. Então, nesse jogo, eu acredito na vitória do Bayern. Na classificação, o Wolfsburg é o primeiro, mas o Wolfsburg aqui é um cavalo paraguaio. Provavelmente o Dortmund e o Bayern, Leipzig, passarão também do Wolfsburg ao longo do campeonato. Então, meu palpite aqui seria a vitória do Bayern, mas esperar até os 35 minutos, 40 minutos do primeiro tempo para essa odd ter valor, porque ela está bem pequena, bem baixa. Então, de 1,9 esperar chegar até 1,40 a odd do Bayern. O próximo jogo será Leipzig e Colônia. O Leipzig aqui jogando fora de casa com Colônia. É um jogo mais difícil que o jogo do Bayern, mas o Leipzig tem um bom time e está bem atrás na classificação do campeonato, precisando recuperar. Vocês veem aqui ó, os jogos do Colônia, os últimos 5 jogos, o Colônia só perdeu 1. Já o time do Leipzig perdeu 4 dos últimos 5 jogos. O time precisa realmente se recuperar na competição. Mas se você observar bem, foram jogos muito difíceis. Manchester City, Bayern, Wolfsburg, que é o líder do campeonato. Então foram 3 jogos muito difíceis. Quando jogou contra o Stuttgart, que era um time mais da parte de baixo, apesar de ser tradicional, ganhou. Então nesse jogo aqui, eu acredito também em uma vitória do Leipzig, pela necessidade da recuperação. Observe na tabela que o Leipzig é só o 12º lugar com 3 pontos em 4 jogos. Então, o Leipzig vai vir para cima, precisando recuperar. Na Bundesliga, eu vou ficar de olho nesses 2 jogos. Temos também aqui a Bundesliga 2, que é uma competição que geralmente sai muitos gols. E teremos o clássico, que teria que ser da Bundesliga 1, né? 2 gigantes do futebol alemão, Werder Bremen e Hannover. Esse jogo eu acredito que será para gols. Certo? Será um jogo aqui para a gente apostar na quantidade de gols. O Bremen está bem no campeonato e o Hamburgo, como sempre, tendo alguns problemas na Bundesliga 2. Mas 2 times que estão próximos na pontuação, com tradição, acredito em um jogo para gols. Na Série A, teremos aí Palmeiras e Chapecoense. Palmeiras e Chapecoense, que eu acredito numa vitória do Palmeiras, devido à situação que se encontra a Chapecoense. Palmeiras vem de maus resultados, precisando recuperar, e a Chapecoense já não tem mais nada para lutar no campeonato. Ainda tem como se livrar, mas é muito improvável. Então acredito numa vitória do Palmeiras na Série A do Brasil. E é uma vitória que não está pagando mal, está pagando 1,61. Vou esperar ali estabilizar nos 1,80, 1,90 para entrar. Outro jogo seria o Atlético Mineiro e Sport. Atlético Paranaense e Juventude, eu não vou participar porque o Juventude tem aprontado no campeonato, tá vindo bem. Mas vamos ver aqui a odd, para quem quiser entrar, tá um jogo mais parelho. Aí deixa os comentários aí o que você acha desse jogo do Atlético e Juventude. Atlético Mineiro e Sport é um jogo bom para ficar de olho. O Atlético Mineiro vem sem desfalques praticamente, só o Savarino.
O Sport tem alguns desfalques. Então o Atlético Mineiro vem jogando muito bem, com Hulk, com Zaratio. Então aqui eu acredito também na vitória do Atlético Mineiro, mas vou deixar essa odd subir mais um pouco. Essa daqui eu vou entrar na vitória do Atlético Mineiro lá pro segundo tempo, ali pro 50. Caso tiver um jogo que o Sport esteja oferecendo alguma resistência para poder aumentar a odd. Geralmente os times como o Sport, times de baixo da tabela, vêm bem fechadinhos e sai pouco gol no primeiro tempo. Os outros jogos aqui, deixe os comentários aí pra gente. Bahia e Red Bull. O Bahia aí é o favorito, mas também é um jogo parelho, ó, 2,25. Pro Bahia, 3,10 pro Red Bull. Ceará e Santos. O Santos do Carille agora, né? 3,40 para a vitória do Santos, 2,5 para a vitória do Ceará. Também um jogo bem parelho. Na Série B tem um jogo aí do Botafogo contra o Náutico. O Náutico que vinha muito bem, né? E agora vem caindo. Ainda não tem as cotações. Mas é um jogo também bom de ficar de olho. E o Brasil de Pelotas que vem empatando muito no campeonato. Vai jogar contra o Goiás. O Brasil de Pelotas está lá embaixo, precisando recuperar, mas parece ser um time que não vai ter forças para se livrar do rebaixamento. Então aqui também pode ser interessante ficar de olho nesse jogo. Pelo menos um Goiás, um empate. Tem um Londrina e o CSA que eu também não vou fazer, mas acho que não tem cotação ainda. Jogos da Série B demoram mais um pouco para aparecer as cotações. A Série C, o Campeonato Gaúcho 2, também terá alguns jogos, mas não irei fazer. Na Escócia também não terá nenhum jogo dos grandes. Então a La Liga, na Espanha. Atlético de Madrid. Atlético de Madrid versus Atlético de Bilbao. Atlético de Madrid que está com timaço, né? Se reforçou bastante, contratou o Griezmann, muitas peças, Depou. Vai enfrentar o time basco. O Atlético de Bilbao, que é um time muito tradicional, né? Sempre endurece os jogos. Esse jogo é um jogo de uma difícil previsão. Mas eu acredito que será um jogo que terá mais gols no segundo tempo. O Atlético de Madrid e o Atlético de Bilbao são times bem reativos, bem fechados, bem armados sempre. E acredito que no segundo tempo vai ficar mais aberto. Então acredito que a maioria dos gols no segundo tempo. Eu apostaria nesse. Os outros jogos são jogos de menor relevância. Não irei fazer. Mas quem tiver algum palpite aí para esses jogos da La Liga 1 também, os outros. E agora a Liga Francesa. Tem o Lille que vem muito mal na Liga Francesa, quanto o Lens. Tanto que o Lille, ó, tá com a cotação muito parelha com o Lens. O Lens ainda tá com a cotação de favorito aqui contra o Lille. Lille, último campeão francês, né? Vamos ver como tá a classificação aqui do francesão. O Lille tá em 12º lugar com 5 pontos em 5 jogos. O Lens com 9 pontos em 5 jogos. Certo? Esse jogo, eu acredito que será um jogo para apostar no Lille pela cotação alta. Podemos arriscar aqui em uma vitória do Lille. O Lille precisa se recuperar no campeonato. O Lens está lá em cima, que não é a posição dele. Então essa daqui, pela cotação, eu arriscaria uma vitória do Lille. Saint-Étienne e Bordeaux, para quem tiver vontade de fazer aí, o Saint-Étienne é um favorito. Agora a Premier League. Temos aqui o Wolverhampton e Brentford. Às 8h30 da manhã, Burnley e Arsenal. Essa vale a pena fazer uma aposta no Arsenal. O Arsenal está muito mal no campeonato. Se não vencer, é perigoso até o técnico ser demitido. Tem 4 jogos e 3 pontos, então precisa muito dessa vitória. E eu acredito na vitória do Arsenal em cima do Burnley. Pela sequência de derrotas que teve o Arsenal ultimamente, eu acho que o Arsenal agora vai precisar dar uma arrancada.
Liverpool e Crystal Palace. Crystal Palace que é muito azarão, o Liverpool muito favorito. Mas o Crystal Palace geralmente oferece bastante resistência aos times da Premier League. Tá, é o jogo com a cotação bem esmagada. Se essa cotação do Liverpool chegar a mais ou menos 1,70, o jogo tiver um pouco complicado, vale a pena entrar. Agora com 1,20 não. Manchester City e Southampton, uma cotação mais baixa ainda, 1,12. Então aqui, para entrar no Manchester City, só se o jogo estiver empatando e no segundo tempo a cotação subir um pouco. Então preferi ir para entrar no Manchester City por segundo tempo. Southampton também não é um time bobo. Não acredito numa goleada aqui em cima do Southampton. Sempre pode acontecer, né? Porque é o Manchester City. Mas o Southampton deve vir bem fechadinho. Mas quem quiser apostar também, né, em um jogo com uma vitória do Manchester City e mais de 2 gols, pode ser também uma boa opção. O Manchester City vem aplicando para placares elásticos. Vamos até ver aqui como que são os últimos jogos do Manchester City. Eu vem aplicando bastante goleada, né? Aplicou uma goleada no Leipzig, então é possível aplicar uma goleada no Southampton também. Quem gosta de fazer goleada. Enquanto o Leicester já teve mais dificuldade, apresentou uma goleada no Arsenal, no Norwich. Só perdeu a primeira para o Tottenham. Já o Southampton vem de 4 jogos sem derrota. Por isso que eu digo que o Southampton é um time que não é dos piores da Premier League, né? Tem outros times bem piores que o Southampton. Então, como é o Manchester City, é possível uma goleada, mas ficar de olho que o Southampton não é um dos piores times. Mas uma vitória do Manchester City com 2 gols, mais de 2 gols, pode ter o seu valor. Agora no próximo aqui, Norwich e Watford, confronto de 2 times que vieram da segunda divisão inglesa, da Championship. Norwich favorito. Esse jogo aqui é um jogo complicado de fazer uma previsão, porque são 2 times bem parelhos. Mas vale a pena ficar de olho em um handicap mais 1 pro Watford. Eu acho que o Norwich não vai ter tanta facilidade assim de 2,15. Então eu acreditaria aí no Watford ou empate, ou o Watford não tomando mais de 1 gol. Não perdendo por mais de 1 gol. Agora Everton e Aston Villa. O Aston Villa que foi bem na temporada passada, vem com a cotação de favorito aqui em casa contra o Everton. É um jogo que pode ser interessante arriscar no Everton, pela força do elenco do Everton, né? Mas tem que ficar de olho no Aston Villa, que foi um bom campeonato inglês na última rodada. Mas uma odd de 3 tem o seu valor aqui no Everton. Agora Championship também tem muitos jogos da Championship para quem gosta de fazer aqui. Nesse fim de semana eu vou ficar de fora da Championship, preferi observar mais um pouquinho para nas próximas rodadas fazer alguns palpites. A Copa da Inglaterra ainda está na fase inicial. E a Série A da Itália. Temos Inter e Bolonha. Uma cotação muito abaixada para o Inter, né? Também o Inter é um time que não começa muito esmagador, não começa fazendo muitos gols. Sempre faz a maioria dos gols no segundo tempo. Eu acredito aqui mais gols no segundo tempo, nesse jogo de Inter e Bolonha. Salernitana, que veio da segunda divisão contra o Atalanta. Atalanta é muito favorito, mas a cotação está muito baixa. Tem que esperar chegar também até 1,70, 1,80 para poder entrar na Atalanta, caso não sair nenhum gol no comecinho. Agora a Liga Holandesa, tem aí o jogo do Ajax. Ajax contra Cambuur, que eu acredito que vai ter uma vitória do Ajax. A Liga Holandesa, os times são muito fracos comparados à Liga Inglesa, à Liga Espanhola, os times alternativos. Então aqui eu acredito numa vitória realmente do Ajax, mas eu vou esperar aumentar para pelo menos 1,30 essa cotação, certo? E a Liga Portuguesa não tem nem o jogo dos grandes aqui, eu vou ficar de fora desses jogos da Liga Portuguesa. E no Uruguai também não tem o Peñarol Nacional, eu vou ficar de fora. Mas essas são as principais competições do dia. Eu peço para vocês se inscreverem no canal e dar o like.
eu estarei gravando todos os dias a análise dos jogos e passando alguns palpites, algumas considerações para vocês, certo? Quem gostou, deixa o like, me ajudaria muito, porque eu estou começando no YouTube. Mas já tenho uma grande tradição no trader esportivo.